Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Político, braço de política do Pod Costa, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada semana a gente traz aqui personalidades da política da região dos Lagos para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre suas ideias, pensamentos e posicionamentos. O objetivo é aproximar você que nos assiste das pessoas que formulam parte das políticas públicas que norteiam as nossas vidas enquanto cidadãos. Meu convidado de hoje é um médico com mais de 20 anos de atuação no município de Araruama, candidato a vereador nas eleições de 2024. A gente vai conhecer um pouco mais sobre ele agora. Fernando Bernardino, Capitão Mor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa casa que sempre me acolheu tão bem, seja pelo esporte, né, que já me trouxe algumas vezes aqui, e agora para conversar um pouquinho sobre política, né? Primeira coisa que eu queria saber, Fernando, é sobre o CPF por trás da pessoa pública. Quem é o Fernando Bernardino? Então, Fernando Bernardino, Capitão Mor, sou conhecido como Capitão Mor, poucas pessoas conhecem o Bernardino, né? Hoje vão conhecer. Eu tenho 45 anos, sou nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, filho de uma família de imigrantes e que passou muita dificuldade na vida e que o estudo mudou a minha vida e de alguma forma a da minha família, né? Foi uma família que apesar de muita dificuldade financeira e dificuldades diversas, meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade, fui criado pela minha mãe e pelos meus avós maternos, tenho uma irmã que também me ajudou muito nessa criação a partir de um determinado momento, ela é um pouco mais velha do que eu, não vai gostar do que eu estou falando, mas é. E a gente teve muita dificuldade na nossa formação, mas foi uma família que, apesar de toda a dificuldade financeira, toda a dificuldade das tragédias que a gente viveu pessoais ao longo da vida, ela sempre investiu muito no estudo. E isso foi realmente um caminho que mudou a nossa realidade. É, eu e minha irmã fomos os dois primeiros, talvez, da família, que eu me lembro, que completaram um ensino superior. Minha irmã é professora e eu fiz medicina. Então, assim, eu não fiz medicina porque tinha nenhuma Referência na família. referência familiar ou para dar sequência a nenhuma história. Eu fiz medicina porque era a área que eu era apaixonado. E, e assim, foi muito difícil de faculdade pública, porque não teria condição de fazer privada. Minha irmã também fez faculdade pública, minha irmã fez o FRJ, eu fiz o ERJ. E ao longo da minha formação, é difícil entrar para a faculdade, mesmo pública, e é muito difícil se manter e sair da faculdade, né? Os custos são altos mesmo para quem faz faculdade pública. Minha família sempre me apoiou muito nisso e me formei com 24 anos e no último terço da minha formação eu conheci Araruama através de um plantão de acadêmico que eu comecei a fazer na UPA de Araruama. Na UPA não, na época era pronto-socorro. Na época era o pronto-socorro velho, pronto-socorro onde é o CIMI, né? Pronto-socorro em frente à praia. É, e aí ali eu vim, por um acaso, cair num plantão com duas pessoas que foram fundamentais na minha escolha por viver em Araruama, a amizade que a gente criou, eram duas pessoas da cidade. O chefe do meu plantão, virou meu irmão, meu amigo, que infelizmente não está mais entre nós, que é o Dr. Fábio Freitas, uma grande inspiração, um grande exemplo, um grande irmão que eu levo no meu coração, que infelizmente não está mais entre nós. E conheci a família na Metala através do meu irmão Igor na Metala, e depois a gente estreitou relacionamento com a família. E eles me acolheram em Araruama, e daí para frente foi natural a minha vontade de vir para cá e construir minha vida profissional e pessoal. Antes da gente entrar na sua carreira e focar na empreitada na política, eu queria saber, detalhar um pouco mais desses seus primeiros anos, da sua juventude, a sua formação. Você falou que cresceu no Rio de Janeiro. Como é que foram essas etapas da sua vida iniciais? É, como eu te falei, foram etapas que tiveram muita dificuldade, né? Talvez eu não tivesse nem consciência de tantas dificuldades, porque meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, e isso era comerciante, sabe? Comerciante, ele está produzindo o tempo inteiro, e quando você corta essa via de produção, você abala toda uma estrutura, né, de família. A sorte que meu pai sempre foi uma pessoa muito consciente da sua dificuldade de saúde e conseguiu
construir um patrimôniozinho pequeno que foi o suficiente para nos sustentar, e nos sustenta até hoje, sustenta a nossa mãe, né? E através dos imóveis alugados, pouca coisa, mas algo que nos deu a chance de ter uma oportunidade de estudar e tudo isso. Então, assim, a minha infância, com 2 anos de idade, meu pai faleceu, isso foi muito impactada por todo esse processo de dificuldade financeira e processo anímico mesmo, né? Era uma casa que tinha muita dificuldade de sorrir, né? E eu só fui entender isso muitos anos depois, né? E eu fui criado no subúrbio do Rio, em Jardim América, né? E aquele bairro tradicional de casa de muro baixo, de futebol na rua, de soltar pipa até tarde, de pique-esconde no bairro inteiro. Então, assim, foi muito saudável a minha infância nesse ponto. E me atraio muito por Araruama. Na época, quando eu conheci Araruama, era um Araruama que tinha esse perfil. O perfil do vizinho, da conversa na rua, do bate-papo, da brincadeira. É, na adolescência, claro, naturalmente, você já começa a se envolver nesse preparo, nessa busca da tua identidade profissional. Não foi fácil, fiz vários pré-vestibulares e vários vestibulares até conseguir passar para medicina numa faculdade pública, porque eu não consegui, eu nem fazer vestibular para faculdade privada eu fiz, porque não havia condição na época, é aquela época pré-FIES, pré-apoio governamental, então não havia mesmo condição, né? E fiz alguns pré-vestibulares, alguns vestibulares, bati na trave algumas vezes, mas é aquilo, tudo que é difícil forja a tua personalidade, né? E eu aprendi a ser resiliente e aprendi que obstáculo é para ser superado e que a gente tem que seguir em frente se a gente tem um objetivo. Isso forjou a minha personalidade. Não adianta dizer para mim que é difícil, você não está falando nada. Se dizer para mim que uma coisa é difícil, para mim você não está dizendo nada. Tudo na minha vida foi difícil, né? Então, assim, e muitas das coisas eu consegui, outras não, e é normal na vida. E então, assim, isso forjou a minha personalidade. Você me mostrar dificuldade, você não está me afastando de nada. E o, o possível a gente tenta, ou faz, o impossível a gente tenta. E isso acabou forjando também a minha personalidade como médico e até a minha busca na área médica, né? Me levou muito para o lado do paciente grave, da urgência no primeiro momento, do paciente grave no segundo momento, que é a terapia intensiva, que é o local onde a gente luta contra o improvável muitas vezes e muitas vezes vence. É o lugar dos médicos que não aceitam perder. Se o cara aceita perder, não tem que estar ali. Primeiro, não tem que nem ser médico. Na minha opinião, eu sou meio radical contra isso. Quem aceita perder não merece ganhar, né? Já disse algum sábio aí, a gente ouve muito no futebol replicarem essa frase, e na medicina também pode ser usado. Quem aceita perder não merece ganhar. A gente tem que entender que esse jogo é Deus, né, dentro da religião de cada um, mas tem uma força superior que gere, mas você animicamente, você dentro de você tem que ser um inconformado. E talvez por isso eu esteja vindo para a política agora. Tem um link para a política, tem a ver com o que eu acredito da saúde. Olhar a saúde do jeito que está e não se inconformar me causa estranheza. Inclusive, tem alguns colegas, amigos médicos, que defendem a continuidade de uma política de saúde que, para 80% da população, é o maior problema da cidade. Então, a gente não está falando da mesma coisa. Se quem usa a saúde acha que o maior problema da cidade é a saúde, como é que o profissional da saúde pede por continuidade? E isso me fez vir para a saúde para entender essa incoerência. Vamos entrar um pouco nesse sentido. Dos seus 45 anos de idade, 20 deles são atuando como médico em Araruama. 22. 22. 2 como acadêmico. Queria saber em quais unidades você já atuou na cidade e como foram essas 2 décadas até aqui. Então, eu comecei aqui na cidade como acadêmico no antigo pronto-socorro, em frente ao CIMI, e eu participei da mudança para o pronto-socorro ao lado do PAN. Eu ajudei a carregar macas, coisas. Eu fiz um plantão extra num domingo e a mudança foi numa segunda. Então, eu participei diretamente dessa transição. Aí participei do pronto-socorro lá naquele momento eu já estava me formando, então naturalmente
no pronto-socorro novo, né, que na época era o novo, ao lado do PAN. Eu comecei ali e ali me formando, fui trabalhar no Hospital de São Vicente, primeiramente como plantonista, e depois eu assumi a rotina. Rotina é o médico que passa visita nos pacientes internados, define as condutas, né? Então, eu participei do grupo da rotina depois. Ao todo, no Hospital de São Vicente, eu permaneci uns 12 anos. Também depois, mais para frente, não sei se está ficando um pouco confuso, trabalhei no Hospital de São Vicente como gastro, aí já quando eu fiz a minha especialidade, como gastro, como endoscopista, ou seja, tenho uma relação muito forte com o Hospital de São Vicente durante bastante tempo. Também comecei a trabalhar na região como um todo. Aqui em Araruama, ainda no PAN, eu comecei a trabalhar no PAN na triagem dos pacientes que queriam marcar consulta. E isso te dá uma visão muito interessante das necessidades de quem chega e entra no sistema de saúde de Araruama e acaba te mostrando as limitações. Porque às vezes você tem que direcionar para alguma coisa que você percebe que tem um gargalo ali, que a coisa não está funcionando. É o que você tem que mudar alguma estratégia ali. Então, assim, o fato de ter trabalhado em várias estruturas diferentes, né, me faz ter uma visão muito interessante, ou muito completa, talvez completa seja um pouco arrogante, mas muito embasada do que é a saúde de Araruama, né? Claro, também trabalhei em várias outras unidades do SUS na região dos Lagos, sou concursado em Cabo Frio, fui concursado em Macaé por mais de 10 anos, trabalhei em Arraial do Cabo também, trabalhei um pouquinho em São Pedro, estou trabalhando hoje em Cabo Frio, que era uma experiência nova, por um acaso eu nunca tinha trabalhado em Cabo Frio. Iguaba trabalhei muitos anos, e isso acaba também te dando experiência de gestão. O que dá certo lá, o que podia ser aplicado aqui, pô, essa conduta que estão tomando aqui está dando certo, de repente se replicasse em tal lugar, isso vai te forjando, vai te dando uma capacitação. É a prática, mas te capacitando, não é a teoria, né? E, e assim eu fui construindo a minha história, sempre embasado em Araruama. Araruama sempre foi a minha prioridade, sempre me dediquei mais aqui, até por ser mais próximo, por ser um deslocamento melhor. Claro que tinham vantagens pessoais, né? Mas também porque eu achava que eu tinha um compromisso com a cidade que me acolheu, eu tinha que ter esse vínculo. E, em paralelo, trabalhando em outros locais. E o regional também entrou na minha vida, que apesar de ser estadual, é um hospital regional, mas está em Araruama, né? É da regional, hoje é estadual, e está embasado em Araruama. Trabalho no regional há 15 anos, continuo trabalhando lá. E, e aí me deu a visão também do que? Do como criar um fluxo, uma unidade de alta complexidade, desafoga o sistema. Né? O como ajuda a desafogar e quanto a gente precisa buscar isso. Né? Araruama hoje tem uma porta de entrada muito grande, que é a UPA, né? Que acabou substituindo o pronto-socorro municipal, que até a gente questiona isso, né? Porque, inclusive, era promessa de campanha do atual governo abrir o pronto-socorro municipal em 6 meses, e a gente tem 8 anos e a gente continua sem o pronto-socorro municipal. Hoje mudaram de opinião, hoje não fizeram o que prometeram. E a gente continua com a UPA sobrecarregada, com uma porta de entrada gigantesca, né, que é a UPA, no Serviço de Saúde de Araruama, e uma porta de saída que é mínima, e que ainda foi reduzida ao longo dos anos, quando a gente pegou o Hospital de São Vicente e fechou um projeto teórico aí de parceria com a comunidade de estudantil, com o Hospital Universitário, foi a justificativa para isso, mas que impactou diretamente nesse fluxo de pacientes. Quando a gente fecha o Hospital São Silvestre, que era outra porta de saída, né? E quando a gente pega a Casa de Caridade, que fechou por problemas próprios dela, mas que a gente pega a Casa de Caridade e reduz a uma maternidade em alguns leitos muito abaixo do que era a estrutura anterior. Então, o que a gente vê? Né? A Araruama que eu cheguei há 22 anos, tinham 3 hospitais com uma capacidade de internação muito grande e uma população muito pequena em relação à atual.
E ao longo desses anos, a população aumentou muito e a capacidade de internação e de cuidar das pessoas, e de operar as pessoas e de resolver o problema das pessoas reduziu. Foi na Essa, contramão disso. essa é justamente a pergunta que eu queria te fazer agora. Nos últimos 20 anos, Araruama teve um crescimento exponencial de sua população. Cresceu muito. Hoje em dia são 130 mil habitantes, segundo dados do último censo. O quanto que isso refletiu na demanda da saúde no município? Então, naturalmente, o crescimento já aumenta a demanda. Isso é natural, é uma ordem direta. Se tem mais pessoas morando, mais pessoas vão procurar os serviços. Já deveria haver um crescimento, um planejamento proporcional a isso. Não foi um crescimento que aconteceu em um ano. É um processo de 20 anos. E a gente não viu acontecer esse crescimento da estrutura de saúde planejado para essa situação. Eu tenho uma teoria de que a abertura do hospital regional, que foi a salvação, né, para muitas pessoas pelo fato de conseguir abraçar de alguma forma os pacientes graves, foi utilizado de uma forma que deveria se auxiliar a estrutura de saúde de Araruama, foi usado como uma solução. Mas o hospital não é de Araruama. Ele está localizado em Araruama, mas é um hospital que era regional, ou seja, já atendia todos os municípios da região dos lagos, e que em determinado momento virou estadual. Então, assim, ele em teoria ele atende o estado inteiro. Então, começou-se a usar o hospital regional como um hospital municipal que a gente deveria ter, como um fluxo que se deveria ter, mas só que não é nosso. E atende o quê? Uma população muito maior. Então a gente não se preparou para o crescimento por 180 mil habitantes e, de alguma forma, usou como tábua de salvação, ou como um apoio, um hospital que não tinha que atender 180 mil pessoas, tinha que atender na casa dos milhões de pessoas. E isso chegou a um processo progressivo, né, de desestruturação da saúde, de colapso da saúde, que a gente chega no momento atual, que é esse momento onde que o povo diz, não é o Fernando médico, não é o Fernando da oposição política, é o povo. Se você for na rua fazer qualquer pesquisa e perguntar para o povo, que é o usuário, né, qual é o maior problema da cidade de hoje, vai dar 80% da saúde. Não sou eu que estou falando. Eu tenho a mesma opinião. Mas o próprio usuário acha isso. Entendeu? Eu, anteontem, fui levar um amigo, acompanhei um amigo até a UPA, para a gente criar um fluxo para ir para o regional, porque você, para ir para o regional, precisa passar pela UPA. Ele precisava dar uma avaliação da cirurgia geral. Então, ele tinha que passar pela UPA para ir para o regional. E eu acompanhei nesse trajeto, nesse processo, tramitando, né? Eu entrei na UPA e simplesmente a UPA, o chão da UPA tem remendos de compensado. Que você olha e tem medo de pisar. A sala amarela tinha que é formatada para 9 pacientes, só no visual você conta mais de 12. Você tem macas em locais onde não é para ter maca. Aí você fala assim, não em corredores. Então, se você coloca corredores, acessos, se você coloca um paciente num acesso de circulação, é óbvio que ali não tem um fluxo de oxigênio, ali não tem um local para você pendurar a medicação. Aí você faz. Isso que a gente chama de colapso. Você faz. Os funcionários da UPA têm que trabalhar numa estrutura sobrecarregada, sem a estrutura adequada e tendo que improvisar dentro disso tudo para tentar dar saúde para aquelas pessoas que estão ali necessitadas. E essas pessoas que estão na UPA, no máximo 12 horas. Então, assim, não é que estava sobrecarregado. O problema não é estar sobrecarregado. O problema é que não é para ter ninguém. É muito pior do que estar sobrecarregado. Mas isso foi acontecendo com o tempo. Foi ficando gente internada, que não era para ficar, foi ampliando o problema, foi ficando cheio, foi ficando além do ponto e chegou ao momento atual. Só para a gente falar em números aqui, eu fui dar uma pesquisada. Em 2000, a população de Araruama era de 82 mil habitantes.
Em 2022 passou para 129 mil, um aumento ali de 50%. 47 mil habitantes, o que dá ali praticamente mais que 50% 50%, em arredondando. 20 anos, Quer né? dizer, assim, o que assusta, assim, o crescimento é grande, mas são 20 anos. Uhum, Você está me entendendo? E assim, aí você fala assim, são 20 anos, tudo bem. Então é um problema que não é de agora, desse governo, né? Mas a gente. São 8 anos. uhum. Não houve uma troca tão grande na verdade, esse governo atual representa um grupo político que ao todo foi 16 anos. 8 anos com um prefeito e agora 8 anos com outra prefeita. Então, desses 20 anos, a gente tem pelo menos 12 a 14 anos no mesmo grupo político. O que a gente reclama é a falta de prioridade, a falta de planejamento, que a gente continua não vendo. Tudo que está sendo feito ou proposto de saúde agora, nesse ano, está sendo feito baseado nas críticas da oposição. Pô, se eles acham que a crítica da oposição é tão importante para nortear a ação deles, por que não chamam para conversar? Por que não chamam para ajudar a governar? Não é tão importante? Não está norteando a ação? Por que não chamou a gente para conversar? Por que essa arrogância? Por que não ouvir? O objetivo final é servir o povo. Entendeu? E quando você não serve na saúde, pessoas morrem. Crianças morrem, idosos morrem, as pessoas sofrem. Então, assim, o que mais me incomoda é você não ver nenhum resquício de gestão. Entendeu? Você está tomando atitude baseada na crítica do seu opositor. Então, das duas, uma. Ou você não tem gestão nenhuma e não consegue planejar nada, ou você acha o seu opositor muito inteligente. E por que não está no teu governo, então? Te ajudando a governar? Por que as pessoas estão sofrendo? Por que aquelas pessoas estão na UPA? 15 eleitos na sala amarela, fora as pessoas que estavam na vermelha. Por que não tem UTI na cidade? Ah, vai ter agora? E quantas pessoas morreram por falta de vaga? Porque você não ouviu algum político que podia te ajudar. Não importa. A minha ideia não é ser oposição, situação oposição. Eu quero participar de um governo que tenha planejamento. Eu quero poder dar opinião. Eu quero poder ser ouvido. Um governo que não ouve erra. Um governo arrogante erra. E quando você erra na saúde, pessoas morrem, pessoas sofrem. Então, a minha ideia de vir para a política, que não era, nunca foi a minha pretensão, tudo que eu fiz na minha vida não foi voltado para isso, entendeu? Mas a minha vida para a política é para falar assim, gente, vamos ser a favor do certo e contra o errado? Não importa o lado. E vamos fazer gestão, porque tem pessoa morrendo? É isso que eu quero. Agora, eu pretendo ter um governo, e daí o meu posicionamento em relação à eleição majoritária, um governo que me ouça. Então, eu tenho, de um lado, um governo que não ouve ninguém, e a manifestação clara é que só ouviu na hora da eleição. Então, não há planejamento. Na hora da eleição, eu faço o que o meu adversário fala. Então, eu passo a achar certo. E eu quero participar de um governo que pode ser, aparentemente, ser menos preparado, menos polido, mas que tenha a humildade de ouvir as pessoas e de pedir ajuda. Tá certo. Vamos falar de um outro assunto antes da gente voltar a falar sobre Claro. política e sua entrada na política. Um dos projetos que você se envolveu de maior destaque na sua trajetória é, sem dúvidas, o Araruama Futebol Clube. Eu queria saber qual é a história de fundação desse clube e quais foram os seus objetivos iniciais de participar desse primeiro momento do time. Então, todo mundo que nasceu e foi criado no subúrbio do Rio cresceu com uma bola de futebol no pé, jogando na rua de asfalto ou no campinho de terra. E eu não fui diferente, né? Essa era a diversão do subúrbio, né? A rua, a bola. E eu sempre fui um apaixonado por futebol. E a minha família também. Então, era a minha diversão, era a minha paixão, era o meu entretenimento dentro de toda a dificuldade, era a minha alegria. Na época, o meu Vasco me dava mais alegria do que tristeza, né? E, e eu cresci com essa paixão do futebol, do esporte. E ao longo da vida, joguei futebol amadoramente, joguei futebol na faculdade, nos times da faculdade, brinquei com o pessoal lá, e sempre me acompanhou ao longo da vida. Nunca pensei em ser dono de um time de futebol. Só que aí chegando na cidade,
eu me deparei com a história do Rubro, que é um time centenário que eu já tinha ouvido falar, e que por questões diversas tinha deixado a cidade. Porém, o que me ligou muito a essa situação é ter perdão, um médico apaixonado por futebol e que tentava fazer o Rubro sobreviver mesmo à distância, que é o meu amigo Álvaro Michele. E aí eu o conheci e falei, cara, me conta essa história. Ele me contou e falou, cara, eu sou torcedor, eu pego o ônibus, pego o trem e vou assistir o jogo em Campo Grande do Rubro. O jogo do Rubro em Campo Grande. Eu e os amigos daqui da cidade. Falei, cara, que fantástico, que legal, mas não tem como trazer de volta? Não, não tem, por problemas diversos. E eu comecei a ajudar ele a tentar manter o sonho do Rubro. Nunca fui no jogo do Rubro, até porque era sempre em Bangu, em Campo Grande, correria da vida. Ele acompanhava, o pessoal da cidade acompanhava. Ele até nem era formado no primeiro momento, ele fazia a faculdade de medicina. E eu já era médico nesse momento. E eu comecei a ajudá-lo. Pô, Fernando, você compra 2 camisas aqui para me ajudar, que eu estou vendendo. Pô, eu estou vendendo souvenir. Pô, compra o ingresso do jogo, então. Pô, Miquel, tá bom, me dá 5 ingressos aí. Compra um, não, me dá 5. Distribui pra galera que vai aí. Mas no intuito de ajudar. Pô, precisa pagar um borderô. Borderô é a taxa, quem não conhece, é a taxa que a gente tem que pagar todo jogo que a gente é mandante. E aí eu transferi um dinheiro para ele, para ajudar. Acabei começando a vivenciar o sonho dele. E em algum momento ele caiu a ficha dele que eu não tinha como. Que ele não conseguiria levar aquilo daquele jeito, o Rubro não voltaria para a cidade, os apoios eram insuficientes. E aí a gente já estava próximo ao ponto de a gente sentar e conversar sobre isso. Em paralelo a isso, o Vitor Nametal, da família Nametal, que foi praticamente me recebeu na cidade, também era um cara que jogava futebol já comigo, eu já tinha amigos em comum de futebol na cidade, de pelada, começamos a conversar sobre a situação do Rubro, e pintou a ideia, de, por que a gente não monta um time em Araruama? Vamos montar um time como? Não tem como. Ah, vamos montar, pô, vamos ver. Aquela inocência, né, de quem faz as coisas por amor, né? Vamos montar um time aí. Pô, mas complicado, porque o Rubro deixou um ranço na cidade de muito descrédito. Por quê? Porque foi embora, as pessoas acompanhavam, ajudavam, e do dia para noite sumiu o clube, as pessoas se sentiram traídas, né? E aí você, quando ia com um projeto de futebol falar com as pessoas não, é do Rubro, né? Não é do Rubro, não, é algo novo. E aí você tinha que quebrar essas barreiras. E o que a gente fez para quebrar essas barreiras? A gente vai fazer um time que. O Rubro pode ser Rubro de São Paulo, pode ser Rubro no Rio Grande do Sul, pode ser Rubro na Bahia. Agora Araruama é em Araruama. Então a gente vai fazer um time Araruama Futebol Clube. Outra coisa, vamos usar as cores da cidade. Pô, mas a gente tem que amarrar mais. Então vamos fazer o seguinte: essa conversa, inclusive, foi no dia do aniversário da cidade, porque era um feriado, estava todo mundo disponível e a gente bateu esse papo. Ele falou, não, então pronto, então o dia de fundação do clube é hoje, o dia do aniversário da cidade, já que é hoje a gente tomou a decisão. Então, beleza, mais amarrado do que isso não existe. O time foi criado no dia do aniversário da cidade, com as cores da cidade, com o nome da cidade. E aí os inocentes foram para a federação, né? Para registrar o clube. E na época a federação cobrou R$ 500 mil para registrar. E aí a gente voltou para casa e falou assim, esquece, né? Tudo que estava bonito pra caramba, esquece. Só que aí Deus agiu e colocou em contato com a gente, era uma amizade que o Miquel já tinha de outros tempos. É, o dono do Arraial do Cabo, na época, doutor ex-juiz, ex-árbitro, né, doutor Valquir Pimentel, advogado, ele estava em vias de fechar o Arraial do Cabo. Porque morava no Rio, já tinha umidade, deslocamento, não tinha apoio da prefeitura, realidade que o Araruama passou a vivenciar depois, não tinha apoios suficientes para manter o clube. E aí ele entrou em contato com a gente e falou assim, pô, por que vocês não tocam Arraial do Cabo? Já que vocês querem fazer futebol. Tipo, pô, o quê? A gente está em Araruama. Já é difícil fazer as pessoas acreditarem num projeto novo de futebol de Araruama. Como é que eu vou tocar o Arraial do Cabo com as pessoas de Araruama? Não tem como. Falou, não, vamos fazer uma parceria, pô. Araruama, Arraial do Cabo. SEAC e Araruama. Já existem outras parcerias assim no futebol brasileiro. E, pô,
Aí já se viabiliza. Por quê? Porque o D já era registrado na federação. E aí surgiu o SEAC Araruama. O Araruama ligado ao Arraial do Cabo em parceria. E assim começou a história do Araruama. A gente treinava aqui, as coisas eram daqui, as pessoas eram daqui, só que carregava o Arraial do Cabo por uma questão burocrática que envolvia também uma questão financeira. Porém, com uns 4 anos de começando a jogar os campeonatos, aí a gente começou a ver a realidade, sem a ajuda de ninguém, tirando dinheiro do bolso, sem estádio em Araruama para jogar, tendo que jogar em Saquarema. Graças a Deus o Araruama só existe pelas ajudas que os amigos deram para a gente, principalmente o pessoal do Sampaio Correia, que é o Romulo, um grande amigo nosso de muito tempo, que deixava a gente usar a estrutura dele praticamente sem cobrar nada para a gente, sem cobrar nada a maioria das vezes. E a gente começou a mandar os jogos lá, começamos a jogar, e começou a coisa a acontecer. No nosso segundo ano, com 1 ano e 2 meses de trabalho, a gente chegou à primeira decisão nossa, uma decisão de turno, e foi muito engraçado isso em 2017. O clube foi montado em 2016. E foi muito engraçado que essa decisão de primeiro turno era o Araruama com 1 ano e 2 meses de fundação contra o Mesquita, que completava 100 anos naquele ano. Era um clube de 100 anos contra um clube de 1 ano e 2 meses. E a gente perdeu de 2-1 a final, mas já demonstrava que a gente estava no caminho certo. Só que o que a gente achava que com aquele crescimento rápido a gente ia conseguir atrair apoio. Mas, assim, uma coisa não é desvencilhada da outra, né? A prefeitura não apoiava, até porque o grupo político os grupos políticos, né, que participaram disso nunca se mostraram dispostos. E a gente começou a perceber que Araruama não tinha um parque industrial onde a gente pudesse buscar patrocínios, né? E continua até hoje sem ter uma atividade que traga empresas de maior porte, que tenha essa visibilidade, né? Ou que tenha essa visão, ou que tenha essa capacidade de investimento. Não é toda empresa que tem a capacidade de investimento em marketing no nível, né, que a gente precisa. E aí a gente continuou, a gente chegou até ali, não teve apoio, mas continuou caminhando com toda a dificuldade. Veio a pandemia, terrível, 2 campeonatos, a gente não tinha nem torcida no estádio. Como é que você vende uma camisa? Como é que você faz as coisas acontecerem se as pessoas não assistem? Você já não joga em Araruama, o estádio ainda tem que ser fechado, não tem transmissão na televisão. As pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo, só que os custos estavam lá. E a gente aguentou firme. Só que aí é que o Deus age e a gente não entende muito bem as coisas. O que parecia o fim foi um passo que a gente precisava dar e que acabou sendo forçado a dar. Em 30 dias, o Alquir, que era o dono do Arraial do Cabo, ficou doente e faleceu. Eu tive ciência de que ele estava doente no dia 5 de dezembro e ele faleceu, se não me engano, dia 4 de janeiro. Descobriu uma doença avançada, devastadora, e era justamente no intervalo entre um ano e outro, onde a gente estava parado, esperando para recomeçar. E simplesmente o Araruama acabou do dia para a noite. O Araruama jogando o campeonato estadual. Por quê? Porque era uma parceria com ele. A gente não sabia o que ia acontecer a partir dali. E aí é aquilo, né? Deus age e sabe por que está agindo, né? A família dele, sabendo da relação amistosa que ele tinha, do carinho que ele tinha, quis que a gente continuasse com o clube registrado. E aí a gente continuou com o SEAC Araruama, mas já no cenário de domínio total das 2 marcas. E, graças a Deus, ano passado, para encerrar essa questão do nome, né, que muita gente pergunta, ano passado a gente conseguiu, com a federação, negociar alguns valores e conseguimos tirar o nome do Arraial do Cabo e colocar o nome do Araruama apenas. Hoje a gente é a Associação Esportiva Araruama, com o nome fantasia Araruama Futebol Clube. De que forma você acha que o Araruama Futebol Clube impacta a comunidade local? Então, o impacto do esporte é fantástico. Assim. O que a gente tira de criança da rua, o que a gente ajuda as famílias ao redor. A gente tem um grupo de 30 jogadores, mas que eles têm irmãos, mães, pais, avós. Então, é uma ajuda que envolve mais de 100 pessoas. Muito mais de 100 pessoas. O Araruama, de alguma forma, engloba. Entendeu?
a gente nesse trajeto, mesmo com toda a dificuldade de ter que bancar o Araruama sozinho, a gente sempre a gente sempre procurou o social. Para você ter uma ideia, na pandemia, a gente doou 2 toneladas de cesta básica, pagos do nosso bolso, já somados a toda a dificuldade que a gente já tinha. Então, assim, a gente sempre buscou o social. E a gente quer ampliar isso, né? Mas, para isso, a gente precisa do quê? A gente encara caminhar em direção à divisão de base, para a gente poder formar a criança desde pequeno, mostrar o que é hierarquia, o que é disciplina, trabalhar a educação junto com o esporte, trabalhar a saúde junto com o esporte. Esporte é promoção de saúde. Trabalhar a mudança do ídolo do menino. O ídolo do menino tem que ser o vizinho dele que joga na Araruama e que é artilheiro do Sub-17. E hoje em dia o ídolo da comunidade não é esse. Muitas vezes o ídolo da comunidade não é um ídolo saudável. Então, o esporte pode dar, o Araruama quer e pode dar muito para a cidade. Porém, a gente não tem tido o apoio do poder público. A gente precisa, a gente tenta, a gente pede, na verdade, hoje em dia a gente nem pede mais nada. Porque a gente pede um ônibus, não consegue. A gente pede uma cesta básica, não consegue. A gente pede uma área que esteja abandonada em algum local, em algum distrito. Não é para mim, gente. Não é dada, é arrendada, é emprestada. Vamos fazer 4 campos. Vamos reformar e manter os campos nas comunidades. A gente foi em Morro Grande agora, ali em Morro Grande ali. Tem um campo, na verdade, em Califórnia, Jardim Califórnia. Pô, tem um campo de futebol que foi feito no governo da Mônica, ao lado da escola que ele também fez ali. Pô, um campo legal, o campo está abandonado, gente. A gente, sabe, pelo menos mantém o que tem, mantém o que para a gente poder ter um trabalho social ali, para pegar sabe, porque isso gera emprego. Sabe, quando você monta uma estrutura de escolinha, além de todo esse trabalho com a criança, todo esse trabalho importante, você gera emprego para um preparador físico. Você gera emprego para o segurança ou para um faz tudo ali que capina, que marca o campo, que ajuda. Você gera emprego para a pessoa que lava o uniforme. Você gera emprego, pensando maior, para o nutricionista, para o fisioterapeuta, entendeu? Então, assim, é muito grande o que o esporte pode fazer para a cidade. Eu resumo assim, o esporte é trabalho social, o esporte é entretenimento, o esporte é fomento econômico, o esporte é geração de emprego, o esporte é tudo de bom. E o esporte é barato. Custa muito menos um menino de 10 anos numa escolinha do que alguém preso com 18 anos, desamparando a sua família, né? Fora do mercado de trabalho e gerando custo para a cidade. Sem falar o que o levou àquela realidade, que pode trazer transtornos muito maiores sociais. Falando agora de política propriamente dita, eu quero saber 2 coisas. Primeiro, em que momento você decidiu entrar na vida pública? Você já mencionou em alguns pontos, queria que você ampliasse isso. E entrar na vida pública mesmo para concorrer a um cargo eletivo. E também como é que foi o processo para a escolha do partido e por que o partido que você escolheu. Sim. Então, política está na nossa vida, né? A gente não é político, mas de alguma forma discute política, conversa, tem opinião. E ao longo da vida eu não quis participar da política diretamente, nunca me senti atraído. Eu acho que eu já demonstrei em vários momentos que eu sou muito movido a paixões, né? E as coisas, eu não planejo necessariamente essas coisas. É muito criar uma empatia com essa questão. E ao longo, mesmo não sendo político, ao longo da minha vida como médico, eu ajudei outros políticos, participei da política tendo opinião, votando, discutindo, apoiando, criticando. Até que chegou ao ponto que todas essas vivências da saúde, principalmente da saúde do esporte, da educação, quando a gente vê a politécnica fechada, que restringe ainda mais a esperança do jovem, quando você vê o esporte sem apoio, quando você vê o potencial de benefício que você pode ter com os projetos sendo descartado, sem motivo, sem apoio do poder público, isso começa a te aproximar e começa a te incomodar diretamente. E aí foi se criando
essa vontade de participar da política de dentro. Ser político não, porque eu acho que político é estar, né? Política não é profissão. Minha profissão é médico e vai continuar sendo ser médico. Eu quero participar da política. Ser político não é o meu objetivo, eu quero estar na política discutindo. E claro que as últimas eleições presidenciais polarizaram muito o discurso e fez todo mundo participar muito forte da política. E eu participei bastante dessas discussões. Sou um cara que tem uma inclinação para a direita, sou um cara que defendi muito o governo Bolsonaro. E veja bem, defender o governo Bolsonaro não é deixar de criticá-lo, é achar que ele tem mais acertos do que erros, até pelo momento histórico onde ele foi constituído no meio de uma pandemia. E, e assim, isso me trouxe para a política. O fato de estar vivenciando a política mais diretamente, né? O fato de ver as minhas áreas de atuação degradadas e abandonadas, principalmente a saúde e o esporte, e o fato de as pessoas que eu apoiei ao longo da vida e que chegaram à política não terem dado a resposta que a gente esperava. Que era uma resposta pública, não era uma resposta pessoal. Entendeu? Eu sei que tem muita gente que vota pensando no benefício pessoal. Eu não estou falando disso. Estou falando de respostas públicas, respostas de ideia. Né? Então, acabei vindo para a política para isso. Para eu poder não ter interlocutor. Para eu poder falar diretamente, não ficar dependendo de que outras pessoas falem ou busquem por mim, que acabaram que elas nunca o fizeram. A escolha do partido? A escolha do partido teve muito a ver com a figura do André Mônica, certo? É um partido até de centro-esquerda, que é o PDT, até teoricamente uma incoerência minha, que acabei de dizer que sou muito ligado às ideologias De direita. da direita, mas eu acho importante, só reforça, o que parece uma incoerência, só reforça a minha ideia de que você tem que ser a favor do que você acha certo e contra o que você acha errado. Infelizmente, no Brasil, falar de política partidária é muito diferente dos Estados Unidos, onde você tem dois partidos e duas formas de pensar, republicano e democrata. Aqui no Brasil, a gente tem o tal do centrão, né? Que é onde eu identifico que muitos partidos passeiam, hora de esquerda, hora de direita, né? E a gente não tem uma política ideológica partidária tão forte, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Então, por que a figura do André Mônica? O André Mônica, além de um amigo pessoal de muitos anos, ele era uma pessoa que eu, novo na política, via como uma pessoa de confiança para me orientar e me conduzir nesse processo. Perfeito. E ele também me via como um cara sério, que tem opiniões às vezes divergentes da dele, mas que pode ser uma pessoa que traga benefícios para a cidade. Perfeito. Quais são suas expectativas para as eleições desse ano, tanto no legislativo, que é onde você pleiteia uma vaga, quanto no executivo? Então, a expectativa como um todo é de mudança. Mudança. Mudança do quê? Mudança do autoritarismo para um governo que ouça. Mudança para um governo participativo, onde o povo tem a voz. Mudança para um governo onde haja gestão. Mudança para um governo onde haja prioridade e essa prioridade passe pela vontade do povo. A gente pode destrinchar isso tudo, mas resumidamente é isso. Eu não posso chegar numa comunidade e fazer um campo de futebol quando a cidade precisa de asfalto. Eu não posso chegar numa comunidade e fazer asfalto quando ela precisa de uma creche. E esse diálogo é fundamental. E é o que a gente ouve quando a gente quando a gente roda por Araruama. Pô, doutor, asfaltar na minha rua, mas o ônibus passa lá de trás. Eu continuo tendo problema, porque quando chove, o ônibus não passa, mas não passa aqui, passa lá. Sabe? Pô, o horário que o ônibus vem pegar meu filho é meio-dia. Meio-dia ele vem nesse ponto de ônibus. Pô, 6 da tarde ele deixa no ponto lá de baixo. Pô, mas 6 da tarde é noite, é perigoso, é área rural. Eu acho que a gente precisa mais ouvir as pessoas e cuidar das pessoas, baseado na realidade de cada um. Quando a gente se distancia e acha que a gente sabe tudo, que a gente está dando passo para errar, para não ter prioridade e
e acabar não fazendo o que é o melhor para as pessoas. Tá bom. Fernando, pra gente finalizar, a gente sempre faz um bate-bola, jogo rápido, eu falo uma palavra, você vem ali com a primeira palavra, a ideia que vier na sua cabeça. Queria começar com família. Base. Inspiração? Difícil. Você polêmico. Bolsonaro. Uma pessoa. Minha mãe. Um lugar. Araruama. Um momento inesquecível. Título do Araruama. Araruama. Minha vida. Tá certo, Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Fico feliz de você ter vindo. Esse foi o Papo Político com a presença do Fernando Capitão Mor, que é candidato a vereador aqui em Araruama. O episódio tem oferecimento do Hospital do Olho Lagos, tudo pela sua visão. Muito obrigado pelo apoio aqui ao nosso programa mais uma vez. Espero você que nos assistiu em uma próxima oportunidade. Fica ligado lá nas redes sociais do Podcosta, o podcast da Rádio Costa do Sol FM. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.